sabe qual é o problema? Aí fica parecendo que é uma questão idealista, sabe? Ah, democracias não vivem sem jornalismo. E não é uma questão idealista. Quando você está falando de uma democracia liberal, tá certo? Que é o tipo de democracia que a gente tem. Uhum. Uma democracia na qual você tem a garantia por lei de que todas as pessoas são iguais perante a lei. Bicho, você precisa de um mecanismo que seja externo ao Estado e que informe as pessoas. Essa é a única maneira, essa é a única maneira de as pessoas serem capazes de votar. Se você não está informado, você não sabe votar, você não vota direito. Olha o que está acontecendo no mundo, no momento em que o jornalismo entra em crise e se instaura, por conta dessa crise, uma indústria da desinformação. O meu ponto aqui essencial é o seguinte: num ambiente de ditadura, só quem fica bilionário é o amigo do rei através de corrupção via Estado. Então, se você não tem essa estrutura que nós chamamos de jornalismo dentro da sociedade, os outros também não ficam bilionários. Entendeu? Você não tem um livre mercado no qual você pode inovar por conta da sua capacidade numa determinada área e fazer uma Amazon, fazer um Facebook, fazer uma... Isso é o tipo de coisa que surge dentro de uma democracia liberal. Sim, porque senão só vai ter espaço para os oligarcas, né? Você só vai ter espaço para os oligarcas. Você vai ter uma China, você vai ter uma Rússia, você não vai ter... não vou falar dos Estados Unidos, você não vai ter um país europeu rico. Entendeu? Uma Alemanha, uma Noruega, uma Suécia, uma França, um Reino Unido. Você não vai ter isso. Então, se você quer esse tipo de justiça, entendeu? Se você quer... É claro que a gente, às vezes, por viver num país que é uma democracia muito imperfeita, no qual não existe, de fato, igualdade de oportunidades, porque a gente não dá nem o básico como educação e direito para todo mundo, fica parecendo, mas que papo é esse de democracia? A gente é uma democracia há muito pouco tempo. Entendeu? A gente não é uma democracia há muitas décadas. A gente é uma democracia desde 1985 e em crise faz 10 anos. Né? Então, temos problemas... Agora, quando as democracias vão ficando mais tempo estáveis e vão perdurando, você começa a ter uma circunstância na qual você começa a ter algo mais próximo como igualdade de oportunidades. E esse tipo de ambiente não existe sem jornalismo. Então, muitas vezes, principalmente agora que... É que quando a gente estava lá nos anos 80, né, naquele mundo Reagan-Thatcher, em que existia uma coisa de um certo fascínio pelo capitalismo selvagem, isso era até esquisito falar. Mas hoje, em que você vê com cada vez mais frequência as pessoas que são muito ricas compreendendo que existe uma responsabilidade social que vem com o fato de você ter enriquecido, porque afinal de contas você não teria sido tão rico se você não tivesse num país que tivesse dado a você as condições de chegar naquele ponto. Quer dizer, tem uma hora ali que você tem que dar algum tipo de retorno à sociedade. Nessa hora você começa a ver gente desse tipo investindo em imprensa. Nessa hora, Jeff Bezos comprou o Washington Post. Entendeu? Essa é a tua leitura ou não? Essa é a minha leitura em que sentido? Porque eu acho que isso faz parte do jogo. Não, porque vamos lá, bilionários e gente muito poderosa sendo dono de imprensa é algo secular. Sim. Essa leitura, pelo que eu entendi, é o copo meio cheio, né? Que assim, pô, o copo meio vazio você está comprando influência sobre o governo. Ou talvez não tão forte assim, mas você está comprando poder, você está comprando ego, você está comprando imagem, você está comprando proteção na sua imagem, enfim. As coisas têm muitos tons de cinza, Cava. As duas coisas são verdades. Mas eu tenho a impressão que hoje a gente tem uma circunstância específica que não foi verdade por boa parte do século XX, que a internet fez um estrago nessa indústria, tá? Na indústria da comunicação. Por quê? Porque a internet é fluxo de informação.
Então a primeira indústria a sofrer disrupção foi a indústria que vive de vender informação. E olha, vender informação é cinemão de Hollywood, é futebol, é jornalismo. Tudo é te passar algum tipo de informação. A primeira indústria que sofreu com isso foi a indústria que vende informação. A gente vai lá para o Napster, na virada do século com a indústria fonográfica, a gente vai... Está todo mundo ainda se reorganizando. O Spotify não é uma empresa no azul, entendeu? Não é uma empresa tranquila, é uma empresa ainda tentando se equilibrar, tal, se reconstruir. O negócio da música já é um negócio radicalmente diferente. Esse estrago é o que faz com que gente de extrema direita esteja sendo eleita em várias democracias. Porque isso acontece no momento em que, por um período, se rompeu o hábito de informação por parte da sociedade. Até uma determinada geração, que é quem chegou à idade adulta nos anos 90, essa turma ainda criou o hábito de se informar, não importa se é pegando um jornal de manhã, se é assistindo o telejornal à noite, se é substituindo isso por... Tem aquele site pro qual eu vou a toda hora. Mas é aquele hábito tipo... Não, eu tenho esse momento do dia em que eu vou a um veículo e começo a me informar. Quem começa a chegar à idade adulta a partir da primeira década do século XXI, do nosso século, não forma esse hábito. Não forma esse hábito. Entendeu? E passa a viver, quando chegam as redes sociais, a ilusão de que aquelas coisas que estão chegando a você na timeline do Twitter, na timeline do Facebook, do TikTok, que aquelas coisas, no Zap, você começa a ficar com a impressão de que você está se informando. Sem você se tocar que você não está se informando. O que está acontecendo ali é um algoritmo que está empurrando um bando de coisa para você, e esse algoritmo está empurrando esse bando de coisa para você não com o objetivo de te informar, mas com o objetivo de fazer com que você fique voltando e voltando e voltando e voltando àquela timeline. Quer dizer, quanto mais com raiva você tiver, melhor para o algoritmo. Então ele vai ficar deixando você enfurecido, 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 enfurecido. Aí o resultado na política, o que é? A política virou uma coisa de grupos que se agridem uns aos outros. O espaço da democracia, que é um espaço no qual o diálogo é necessário, isso implodiu. Agora, as pessoas entendem como que a internet quebrou esse pedaço da democracia, entendeu? Então, quando um Jeff Bezos compra o Washington Post, eu acho que o Bezos tem trocentos problemas. Eu não acho que ele está fazendo uma coisa de ego, não. Eu acho que ele está fazendo uma coisa ali de esse troço quebrou. Entendeu? E precisa consertar, porque ele entende que, para o negócio dele funcionar bem, ele precisa que os Estados Unidos sejam uma democracia liberal. E Donald Trump não era um democrata. Donald Trump era um sujeito que admirava Vladimir Putin. Entende? Então, você faz a mesma leitura do Elon Musk com o Twitter ou não? Ou você acha que é uma coisa completamente diferente? Eu acho que o Elon Musk é um alienado. Eu acho que ele é um cara... eu não tenho a impressão... Eu não conheço o Musk. Eu nunca conversei com ele, nunca entrevistei ele. Então, eu não tenho a impressão de que... Eu acho que o Musk está pensando sempre no negócio dele, e o Twitter é um brinquedo para ele, entendeu? O Musk fica, entendeu? Acende um baseado, vai para o Twitter e manda todo mundo comprar a criptomoeda não sei das quantas, entendeu? Isso é de uma irresponsabilidade completa, entendeu? Está brincando com o mercado. Mas você acha que isso é um menino que está tweetando, ou você acha que esse cara está mexendo com o mercado para ter lucro no mercado? Eu acho que é um menino que está tweetando. Às vezes parece isso mesmo, mas ao mesmo tempo, esse lance do Twitter, por exemplo, ele tinha acabado de... Quem não precisa daquele dinheiro que você faz, né? Mas, o Pedro, essa lógica não funciona pra nada, né, cara? Porque os corruptos que estão roubando por aí também não precisam mais de grana, cara, porque já roubaram pra 10 vidas. Os caras que estão bilionários também não precisam mais de grana, cara, que tem dinheiro pra 10 vidas. Essa lógica, ela não funciona muito bem pro ser humano, né? Justo.
Cara, é uma leitura que eu faço, eu posso estar errado. Não, é só uma opinião, mas eu queria escutar.